Estamos de volta com o nosso Muito Mais aqui em São José dos Campos, agora na casa da cantora Eliana Ribeiro, nossa amiga, que já tem carteirinha aqui no programa. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Sejam bem-vindos aqui em casa. Que legal, de novo. Eu tô feliz de estar aqui na casa da Eliana e a gente vai aproveitar esse momento. Hoje é sabadão, dia 12 de outubro, uma data super importante para a Igreja Católica, né, Eliana? Sim, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mãe de todos nós, né? É um presente muito grande a gente ter no nosso país alguém pra gente recorrer como mãe. Claro, ela tem vários nomes, vários títulos, é a mesma Nossa Senhora, é a mesma mãe, mas aqui no Brasil conhecida como Nossa Senhora Aparecida. Quero saber qual que é a tua ligação com ela, né? Teve a ver com o seu processo de conversão? Sim, sim. Aliás, o meu processo de conversão foi assim, muito forte pela intercessão de Nossa Senhora. Posso começar a falar? Por favor. Então, eu tive uma adolescência muito conturbada, né? Com 13 anos eu comecei a beber, né? E foi dos 13 aos 16. E durante esses 3 anos, esse tempo, eu costumo dizer assim que eu dei muito trabalho para os meus pais, né? E depois da bebida veio a droga, veio a maconha, veio a vida desregrada também na afetividade, na sexualidade, que uma coisa vai puxando a outra, né? E com isso, a depressão, a autoflagelação, tudo que envolvia naquele tempo essa questão também do adolescente, de não saber como lidar com o novo, ou os anseios de querer fazer tudo, de achar que é adulto, enfim, essa coisa conturbada, fora os hormônios, né, que é uma fase muito delicada quanto a isso. Então, com essa minha busca desregrada por tudo isso, para talvez aliviar um sofrimento, para chamar a atenção dos meus pais, acabou que minha família sofreu muito. Na verdade, quando um jovem, um adolescente, pode ser um pai de família, uma mãe de família, porque tem tanta gente hoje dependente, químico ou afetivo, que acaba destruindo a família, quando isso acontece, toda a família é envolvida. E minha mãe, no seu desespero, né, não sabendo o que fazer, foi para a igreja católica e a gente já era de igreja, eu era batizada, já tinha feito a primeira Eucaristia, meus pais eram católicos, porém não tinha aquela atividade intensa na igreja, aquela entrega, né, na igreja. Mas foi esse problema que levou minha mãe a retornar para a igreja. E depois, lógico, meu pai, nos encontros de casais, grupo de oração, da renovação carismática. E numa dessas buscas da minha mãe buscar assim, o sentido, a força, ela foi até um padre e contou a minha história. E o padre disse para ela: olha, minha filha, compre uma imagem de Nossa Senhora e coloque no quarto da sua filha. Minha mãe disse: olha, seu padre, você não está entendendo, o quarto da minha filha é cheio de caveira. Eu era metaleira na época, né? Eu gostava muito de rock pesado, porque tem tudo a ver com esse clima que eu vivia, né? E ela: olha, o senhor não está entendendo, o quarto da minha filha é todo cheio de caveira, tudo escuro, pichado, ela vive com o quarto fechado. Não tem como, não. Compre uma imagem. E ele frisou, sabe? É gesso, é uma imagem. E eu nos testemunhos eu costumo dizer, é gesso, é resina, é um pano, é uma imagem. Mas saiba que quando você colocar essa imagem no quarto de sua filha, ela vai se lembrar que ela tem uma mãe no céu e uma mãe na terra, que é a senhora, que intercedem por ela. E minha mãe fez isso. E aí, como é que foi pra você? Como é que foi pra você essa hora que você viu a imagem no quarto? Você lembra disso? Não lembro, porque eu não dava importância. Eu era cega, completamente cega para as coisas de Deus. Eu me recordo quando eu chegava bêbada, minha mãe, já nesse processo dela de me amar, de tolerar, de não desistir de mim, ela colocava bilhetinhos na minha cama. Minha filha, Jesus te ama e eu também. Sabe, ela com muita paciência, sempre rezando por mim. Só que são coisas que hoje, voltando atrás, eu me recordo. Mas naquele momento não tinha importância para mim. Até que um dia eu tomei, na minha loucura, acho que o ápice da minha loucura foi tomar álcool de cozinha, né? Uau! Isso foi já em 93? Foi em 93, exatamente no ano que eu tive meu encontro com Deus, que foi nessa ocasião, onde eu, querendo sair com um namorado, que minha mãe não aprovava o namoro, ela não deixou eu sair naquela noite, era uma sexta-feira. E não me deixou sair porque no outro dia ia ter um retiro de jovens, que ela postou tudo naquele retiro, sabe? Padre Léo iria na minha cidade, eu sou capixaba,
E aí ele ia fazer esse encontro de jovens e minha mãe apostou tudo, que ela achava que aquele encontro ia salvar minha vida. Mas na sexta-feira, um dia anterior, na minha rebeldia, na minha revolta, ela não deixou eu sair de casa. Acabou que ela saiu, eu fiquei sozinha em casa. Eu fui e peguei álcool, porque não tinha mais bebida na ocasião, porque eles já tinham feito a limpeza, porque descobriram que eu era dependente, né? Porque eu bebia todo dia. E aí, já tinha feito a limpeza, mas o que restava para mim? Ou era perfume ou era álcool. E eu peguei o álcool e misturei com um pouco de vinho que tinha na geladeira. Meu pai cozinhava e fazia os temperos com vinho. Restou um pouquinho ali, eu misturei os dois. E ali eu assim, me enlouqueci dentro de casa. E aí eu vi que estava morrendo, eu comecei a ter a me debater, a tremer muito, faltava respiração. E aí, onde que eu fui? Naquele desespero, comecei a gritar por Deus, me ajuda, porque eu vi que eu estava morrendo. E aí, porque aquela loucura eu nunca tinha sentido antes, né, com a bebida. E aí eu fui naquela imagem que minha mãe tinha comprado, tinha deixado no meu quarto, e comecei a falar com Nossa Senhora. Me ajuda, eu tô morrendo, mas não assim, né? Eu gritava, desespero, porque realmente eu não tinha vivido nada parecido antes. E ali eu caí no chão e comecei a me debater e me recordei de um telefone de uma amiga, fui até o telefone, consegui ligar para ela, eles foram me buscar, ela, os irmãos, me levaram para o hospital, realmente eu estava entrando num coma alcoólico, e aí acabou que naquela madrugada eu tive alta, e no outro dia de manhã eu acordei e fui até a cozinha para pedir para minha mãe, para ela me levar para o retiro, porque eu sabia do retiro. Entendi. Só que eu não queria ir, porque tudo que ela falava de Deus para mim, eu não aceitava. Mas aquele dia eu acordei diferente, eu disse para mim mesma, não dá mais. Eu cheguei no limite e eu não aguentava mais, porque eu penso, Abel, que mais do que, como eu disse, né, a família acaba sofrendo, mas na verdade o que mais sofre é a pessoa. Sim. É o viciado, é o dependente, seja lá como você chamar. É o dependente, é o adicto, ele sofre, ele sabe que sofre. Então, ali naquele momento, eu despertei naquele sábado de maio, 15 de maio, dizendo para mim mesma, não dá mais, eu preciso de ajuda. E aí você foi para esse encontro de jovens, como é que você chama? Desculpa. Não de jovens mesmo, era um encontro de jovens. E para esse quase um acampamento, né? Esse retiro. E aí, como é que foi para você lá? O que mais te marcou nesse retiro? Tem alguma coisa que aconteceu ali que colaborou com tudo isso que você já estava sentindo? Sim, foi justamente o padre mudar o encontro, né? Porque já tinha tido as pregações, as músicas na parte da manhã. Eu quis ficar sozinha, porque eu nunca tinha participado de um retiro como aquele, da proporção que tinha, né? Muitos jovens. Eu não conhecia aquele homem, claro, fui conhecer o Padre Léo tempos depois na Canção Nova, mas naquele retiro eu quis ficar sozinho, quis meditar a minha vida, sabe? E aí depois do almoço aquele padre pega o microfone e diz assim, olha, Jesus está mudando tudo aqui. Eu falo, caramba, como que o padre chega e fala, né? Jesus fala direto com ele. E agora era para ser a missa, só que Deus falou no meu coração que agora eu preciso conduzir uma oração de cura interior para vocês, jovens. E ali eu comecei a chorar. E ele começou a narrar, dizer como que estavam aqueles jovens. Nas drogas, problema na família, tristeza, depressão. Aí que eu chorava mais ainda. Pô, esse cara nunca me viu. Ele está dizendo, ele está narrando exatamente como eu tô. Então eu vi assim como Deus olhando o meu coração, sabe? Não me expondo, não era questão de exposição, mas Deus conhecendo o meu coração. Deus sabe que eu estou vivendo tudo isso, mas quer me amar, quer me perdoar. E era isso que o padre rezava. Até que ele disse, olha, você precisa perdoar pessoas, porque a chave de tudo está no perdão, a chave de toda cura. Peça ao Senhor para te mostrar as pessoas que você precisa perdoar. E na mesma hora veio a imagem do meu pai e da minha mãe. Depois eu fui conhecer a história deles, a minha também, né? Eu vi o quanto eles foram ausentes, porque meu pai era caminhoneiro, ficava dias fora de casa, minha mãe sempre trabalhou muito. Claro, eu nunca os culpei, porque eu entendi depois que os nossos pais querem nos dar o melhor. E às vezes querem compensar na gente, nos filhos. Hoje eu sou mãe e sei bem como é isso. Quer compensar na gente aquilo que eles não tiveram. Eu fui conhecer a história dos meus pais e fui entender por que eles tinham aquela ânsia de trabalhar muito para nos dar o melhor. Mas faltou ausência, faltou carinho, faltou diálogo, né? E que foi um dos motivos, né? Porque fora a minha busca, né? A escolha
a escolha que eu fiz, porque eu poderia estar vivendo toda essa carência afetiva e não escolher a droga e não escolher o pecado, né? Vamos dizer assim. Mas eu escolhi. Então, é minha culpa também. E ali eu consegui perdoá-los. Só que não foi só isso, né? Quando o padre disse, abra seus olhos e abrace um jovem que está do seu lado, imaginando que essa pessoa que Jesus te mostrou, eu abracei um jovem de um lado. Quando eu me viro para o outro lado, meu pai e minha mãe entrando num ginásio que tinha mais de 7.000 jovens. Eles acompanharam tudo. Minha mãe conta depois que quando ela voltou, quando ela estava em casa, ela se sentiu muito incomodada e queria falar com meu pai. Na época não tinha celular, porque ela sentia que precisava ir para o retiro, para se encontrar comigo lá. Sim. E aí meu pai chega na hora do almoço, era sábado, ele trabalhava só meio período. Ele chega em casa e fala, Dinete, a gente precisa ir lá para o retiro para encontrar com a Eliana. Ela falou assim, olha, então é de Deus isso, porque eu estou sentindo a mesma coisa. E eles chegaram exatamente naquela hora do perdão. Nós nos abraçamos e eu ali realmente deixei morrer todo o mal que eu tinha feito, me perdoei os meus pais, eles também, né, pediram perdão e me perdoaram. E ali começou uma nova vida. Eu tinha problemas de sangramento nas fezes por causa da bebida. Sim. Comecei muito nova, então já tinha 1 ano que eu fazia tratamento, tinha gastrite aguda, tudo por causa da bebida. E eu fui fazer exames na outra semana e já não tinha mais nada. Então aquele perdão gerou em mim uma cura física. E fora isso, a busca, né? Então, porque eu entendi que Deus tinha entrado na minha vida, era o que faltava para mim, era o sentido da minha vida, né? Todo vazio que eu acabava buscando na droga, nos namoros, no sexo ou em qualquer outro lugar, já não tinha mais esse desejo, tinha um desejo humano, sim, mas aquele vazio que me fazia buscar isso, não mais, acabou. E aí eu fui buscando, né, com a minha vida, com a minha adolescência, com a minha juventude, ingressei no grupo de jovens, ingressei no grupo de oração, e ali foi a Eucaristia e tudo mais. Bom, vamos caminhar um pouquinho nessa história, porque aí você saiu lá do Espírito Santo e veio parar em Guará, onde tem a Canção Nova, na Cachoeira Paulista. Antes da gente falar disso, dessa sua passagem por Cachoeira Paulista, 2 anos depois desse seu encontro lindo que você acabou de compartilhar aqui com a gente no programa, a gente tem uma cena bizarra, fatídica, de um bispo da Igreja Universal que chutou uma imagem da Nossa Senhora 2 anos depois que você se converteu, né? Isso foi em 93, a sua conversão, isso foi em 95. Como é que a Eliane reagiu? Olha, eu no momento, né, todo mundo, né, não foi só católicos que se manifestaram. Eu penso que todo mundo sentiu muito com aquele fato, mas foi de uma falta de respeito gigantesca, né? Sabe, a gente, como católico, a gente tem os nossos valores, qualquer religião, nós temos os nossos preceitos, nós temos as nossas regras, vamos dizer assim, como as pessoas pensam, imaginam. A gente tem o nosso magistério, a tradição, e a gente defende aquilo que é nosso. E aí respeitamos o outro, né? A religiosidade do outro, a escolha do outro, porque é assim que nós precisamos viver. Então, quando a gente depara com uma situação dessa, sabe, essa falta de respeito, é muito triste, é muito lamentável, né, ver toda aquela situação. Então, para mim, naquela época, ainda muito jovem, foi assim, de compadecimento, né? De compaixão daquele pastor, daquela pessoa que não teve o entendimento de que nós não adoramos imagens, que fique muito claro, né? Muita gente tem essa devoção à Nossa Senhora, mas nós não adoramos imagens e não podemos idolatrar a imagem, né? Porque tem muito a ver com a idolatria. O que nós temos é esse respeito. Como eu acabei de dizer, uma imagem, uma estampa, uma foto que a gente tenha de nós, né? Vamos dizer assim, como eu tenho da família, é uma recordação, é uma lembrança. Como o padre sabiamente disse para minha mãe: olha, minha filha, compre essa imagem porque é para sua filha se lembrar, se recordar. Então eu penso que esse é o significado. Claro, existem exageros, em todo lugar existe, né? Da fé, né? Essa coisa exagerada da fé, mas que fique muito entendido. O católico não adora imagem, não idolatra imagem. É somente para o reconhecimento, para relembrar, para fazer memória e recordar que a gente tem uma mãe por nós. Ó, a gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta, ela vai falar um pouco do momento atual que ela está vivendo e também a gente quer saber onde ela vai fazer show e ainda as músicas e o que vai trazer de coisa nova. Pode ser? Pode, claro. Então a gente volta já, não sai daí não.